Sabe quando você precisa fazer um PROC-V, mas de trás para frente? Pegar alguma coisa que está à direita e retornar o que está à esquerda no Excel? O PROC-X faz isso, mas essa função só existe no Office 365. Se você não tem essa versão, mas tem que utilizar esse recurso, bora conhecer a função índice mais a função CORRESP, que vai conseguir resolver de uma vez por todas esse seu problema. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultium Treinamentos e hoje a gente vai aprender a fazer a função índice mais a função CORRESP para buscar uma informação que está em alguma coluna e retornar o que está anterior a isso. O PROC-V ele nunca vai fazer isso porque o PROC-V sempre procura da primeira coluna para a direita. A gente vai procurar agora da direita e retornar à esquerda sem ter que usar PROC-X. Maurício, minha máquina não tem. Não tem problema. Até pouco tempo atrás era obrigatório usar o índice CORRESP, então é extremamente importante conhecer essa função. Olha só, a gente vai ter uma função auxiliar aqui para ajudar a entender essa tabela. Eu quero saber aqui quem foi o vendedor que mais vendeu no primeiro bimestre, quem mais vendeu no segundo, quem mais vendeu no terceiro e assim por diante. Pensa só, se eu perguntasse qual foi a venda da Laura no terceiro bimestre, era fácil. Eu procurava por Laura e mandava retornar o terceiro bimestre. Mais de trás para frente, a gente vai ter que fazer aqui, ó, achar o maior valor de cada um dos nossos bimestres para depois juntar as duas funções e fazer de uma vez só aqui, muito mais prático. Como eu acho o primeiro maior valor de cada um? Eu começo com a função máximo, ela vai ajudar a gente, aqui ó, máximo desse primeiro bimestre. Fecho parênteses e dou Enter. É 85. Só que isso não me diz nada. Eu preciso agora ver quem é essa pessoa do 85, a quantidade maior de vendas. Então eu vou usar a primeira função que vai ajudar a gente, que é a função CORRESP. Olha só que legal. Igual CORRESP. Ele vai retornar a posição que esse número 85 está dentro do intervalo que a gente vai selecionar. Então CORRESP, vou apertar um Tab, é muito parecido com o PROC-V. Qual é o valor procurado? O 85. Ponto e vírgula. Qual é a matriz? Aonde está esse 85? Ó, nos valores do nosso primeiro bimestre. Ponto e vírgula. Qual o tipo de correspondência? A gente quer o valor exato aqui. Então eu coloco 0, ó, 2 cliques no 0, ou aperto no teclado, não tem problema nenhum, e dá Enter. Ele retornou que é a quinta posição. Vamos conferir? A gente tem aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Até aí, ótimo, ele sabe qual é a linha que a gente está. Só que agora a gente tem que saber quem é. Então a gente conseguiu buscar uma informação numa matriz vertical e agora nós vamos usar a função índice para buscar na parte horizontal. E aí sim a gente pode falar qual é a coluna que a gente quer retornar. E aí sim pode ser para trás. Olha que legal. Começa com a função índice, então índice com acento. Aperta um Tab e ele tem duas versões. A gente vai usar a primeira aqui, que é matriz. A matriz é toda a nossa tabela, com exceção do nosso cabeçalho, porque a gente não selecionou o cabeçalho na hora de fazer o CORRESP. Então, do primeiro nome até o último item. Todinho. A gente vai criar esse padrão, porque aí a gente consegue replicar para as outras semanas. A matriz, então, vai ser da primeira até a última célula. Ponto e vírgula. O número da linha a gente acabou de descobrir pela função CORRESP. Então a gente dá um clique nessa célula que a gente calculou o CORRESP. Ponto e vírgula. E agora, qual é o número da coluna? E aí é igualzinho para o PROC-V. Coluna número 1, coluna número 2, número 3, número 4, número 5. Se a gente quer retornar o nome do vendedor, é a coluna número 1. Então a gente vai lá e coloca 1, fecha parênteses. E antes de dar Enter, vamos testar? Ó, vai ser aqui o Otávio. Vamos ver se dá certo? Dá Enter. É o Otávio, galera. Cadê o spinner girando essa hora? E aí eu vou fazer só o nosso segundo exemplo, porque aí o terceiro e o quarto você consegue fazer depois. Vou deixar essa planilha para download, para você treinar e ver outras coisas, PROC-V, PROC-X, índice CORRESP e assim por diante. Vamos fazer agora o nosso segundo exemplo e depois eu vou juntar as duas funções numa linha só. Aí eu faço no final. Olha só, igual máximo. Eu tenho qual agora o máximo do segundo bimestre. Então eu vou lá no segundo bimestre, seleciono todos
e fecha parênteses. O nosso maior valor foi 92. Eu tenho que saber em qual posição ele está. Eu não vou nem contar no olho, eu vou fazer direto na função corresp. Igual corresp. Qual o valor procurado? É esse 92. Ponto e vírgula. Aonde? De novo no segundo bimestre. Ponto e vírgula, 0, porque minha busca é exata. Aperto o 0, fecha parênteses e é a primeira posição. A função índice agora do lado vai ser igual índice. E qual é a matriz que a gente tem? De novo, a mesma coisa. Percebe que é sempre a mesma coisa, porque a base de dados vai ser a mesma. Eu só vou mudar a semana, o bimestre, o mês, o que for. A gente vai lá, ponto e vírgula. Qual o número da linha? A gente descobriu via corresp. Ponto e vírgula. E qual o número da coluna? Continua sendo a coluna 1. Mesmo que a gente esteja buscando no segundo bimestre, a gente quer a informação da nossa coluna número 1. Então eu cliquei errado aqui, vou apagar, pôr o número 1 e fechar. Tem que aparecer então a pessoa chamada Laura. Vamos dar Enter? Laura. Percebe que não é difícil, é uma etapa a mais, a gente tem que usar essas duas funções. Mas Maurício, eu consigo usar essas duas funções de uma vez só para não ter que fazer uma coluna e a outra? Tem. A gente começa com índice e corresp e tem que ser nessa ordem. Vamos fazer então passo a passo, sem ter que usar isso aqui. Eu vou até pintar de branco esse texto todo, porque eu não vou usar ele agora. A gente só vai conferir. Começa com igual índice. Ele já pede a matriz. É importante olhar o passo a passo. A gente começa selecionando da primeira informação até a última. Ponto e vírgula. O número da linha. Agora eu não tenho o número da linha. Quem vai retornar para a gente isso é a função corresp. Então a gente abre a função corresp aqui dentro. Corresp. Abre parênteses. Qual é o valor procurado? É aqui o 85 que a gente já fez na função máximo. Detalhe, dá para fazer o máximo aí dentro também. É que eu deixei fora para explicar só o índice e o corresp. Mas se você quiser treinar e colocar tudo junto, sinta-se à vontade. Já descobriu que o valor procurado é B10. Ponto e vírgula. A matriz procurada é onde está esse B10. O 85 é no nosso primeiro bimestre. Tá vendo que elas cruzam agora? A gente tem a função corresp dentro da nossa função índice. Ponto e vírgula. E a nossa busca continua sendo exata, final 0. A gente fecha parênteses da função corresp, ponto e vírgula. E agora, qual o número da coluna? 1. Então, olha que interessante. A gente tem a função índice e nesse argumento, onde está a função corresp, era a posição que a gente quer encontrar. Então, a gente dá Enter e tem que retornar o Otávio. Vamos conferir? A gente vai colocar a cor da letra de novo aqui de qualquer cor. É o Otávio. Vou fazer agora sem pausa nenhuma. Igual, índice, abre parênteses. Qual é a matriz? Toda a nossa tabela, com exceção do cabeçalho. Ponto e vírgula. Qual o número da linha? Eu vou buscar via corresp. Abro parênteses. Qual o valor procurado? É o 92, que é a maior venda desse bimestre. Ponto e vírgula. Onde está essa informação? No nosso segundo bimestre aqui, seleciona do primeiro até o último. Repara que a gente não pega o cabeçalho em nenhum caso. Ponto e vírgula. E agora a gente procura nossa correspondência exata, 2 cliques ou 0. Fecha parênteses do corresp. A gente está seguindo passo a passo, ponto e vírgula, e quer retornar sempre a informação da primeira coluna. 1. Fecha parênteses da função índice e dá Enter. Foi a Laura? Vamos ver como foi da outra vez. Foi também a Laura. Então começa a treinar essas suas funções, índice e corresp, nas suas planilhas. Se você tem a versão do Office 365 que tem o ProcX, treina em cima do ProcX também fazer o índice e corresp. Porque se você manda esse arquivo para uma outra pessoa e ela não tem a função ProcX, pode dar problema. Então faz a função índice e corresp, que vai funcionar para qualquer outra versão, planilha, computador, não importa. E aí a gente tem exatamente a mesma coisa aqui, seria do terceiro e quarto bimestre. Eu vou deixar que vocês façam. A gente agora vai fazer a menor venda. E é a mesma coisa. Eu vou fazer direto o índice corresp, sem ter que fazer o corresp e depois o índice. Vamos lá. Menor valor igual mínimo.
Ó, procura a função mínimo do quê? Do nosso primeiro bimestre. Fecha parênteses e descobriu que é 28. Vamos já fazer o índice Corresp de uma vez. Igual índice, aperta um tab, matriz é a mesma, ponto e vírgula. Qual é o número da linha? Corresp. Qual é o valor procurado? É a informação que a gente acabou de descobrir. Ponto e vírgula. Onde está essa informação? No nosso primeiro bimestre. Ponto e vírgula 0, porque a nossa busca é exata. Acabou a função Corresp, ponto e vírgula 1, porque eu quero a primeira coluna da nossa função índice. Fecha parênteses. E batendo o olho aqui antes da Enter, a menor venda foi a Laura. Vamos ver se dá certo? Dá Enter. E já foi a Laura. Então olha que legal a análise que vocês conseguem fazer baseada numa função índice Corresp. A Laura teve a menor venda no primeiro bimestre. No segundo bimestre, ela já foi quem vendeu mais. Então, a gente começa a ter essas informações todas com as funções do Excel. A gente consegue fazer no olho? Consegue. Mas as funções conseguem ajudar a gente para que a gente não tenha nenhum erro. Começa a treinar. Vou deixar essa planilha com as células em branco. E se você tiver qualquer dúvida, comenta que a gente pode tentar sanar para você conseguir dominar essas ferramentas. E se esse conteúdo foi útil, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aqueles amigos que gostam muito de Excel. E galera, ó, se você está vendo esse vídeo agora no mês de maio de 2022, a gente vai ter nos dias 24, 25 e 26 desse mês de maio um show do Excel, em que a gente vai aprender a criar um dashboard do zero. Acabei de falar que é legal criar indicadores, análise e tudo mais. Um dashboard vai fazer com que você consiga mostrar tudo isso aqui de maneira visual. Vou deixar o link para inscrição no primeiro comentário fixado para você conseguir participar. É de graça, é online e você não precisa ter conhecimento prévio nenhum. Aproveita, é aqui no YouTube, nesses 3 dias, 24, 25 e 26, às 8 horas da noite. Eu espero vocês nesse nosso evento, tá certo? E ó, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que está para trás do necessário. Como na nossa... Do necessário. Nossa, a gente não erra ao vivo, só é gravando. Vamos lá, vamos de novo.